O viver cristão nos tempos finais. Capítulo 7. Meta de hoje, leitura das páginas 79 a 81. Tema desta semana, cuidar de si mesmo. A oração. Outro ponto fundamental para cuidar de nós mesmos é a oração. De acordo com o nosso conceito, qual é o homem na terra que menos necessitaria de oração? Jesus. Afinal, ele era a plena expressão de Deus na terra. No entanto, vemos nos evangelhos que Jesus orava muito. Se ele, sendo quem era, orava muito, nós precisamos orar muito mais. O problema é que sabemos que precisamos, mas não fazemos. Muitas coisas aconteceram na vida do Senhor por causa da oração. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas capítulo 3, versículos do 21 ao 22. O Senhor Jesus foi batizado e cumpriu toda a justiça de Deus. Enquanto orava, aconteceram 3 coisas. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Você quer ter essa experiência? Para isso, precisa orar. O Senhor orou e teve essa experiência. Logo depois desse ocorrido, ele teve outra experiência. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Nós também precisamos invocar e orar para estar cheios do Espírito. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Jeremias 29, 12. Invocar o nome do Senhor é apenas o começo. Ao invocar, iniciamos nossa comunhão com Deus e nela falamos coisas para Ele. Isso é oração. Durante os momentos de oração, nas reuniões, você tem assunto para falar com Deus? Na maioria das igrejas, a reunião de oração é a que tem menor frequência. Isso indica que muitos de nós não têm nada a falar com Deus. Quando encontramos os irmãos, temos tantos assuntos para tratar com eles, mas para Deus não temos o que falar, nem ao menos um sentimento de gratidão para expressar a Ele em oração. Você acha que existe algum dia de sua vida em que o Senhor não faça algo por você? Todos os dias Deus cuida de nós. Vamos dizer-lhe, pelo menos, obrigado em oração, e façamos isso diante dos irmãos na reunião de oração, porque o que Ele faz por nós sempre é mais do que merecemos. Orar antes de tomar decisões. Vejamos Lucas capítulo 6, versículos do 12 ao 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. O Senhor Jesus tinha muitos discípulos e era preciso escolher dentre eles quais seriam os apóstolos, e para fazer essa escolha, ele orou a noite toda. Ele já os conhecia muito bem, pois vivia com eles, mas para decidir quais seriam os apóstolos, ele orou a noite toda. Para fazer uma escolha, você ora dessa maneira? Orar antes de ser tentado. A oração é parte de seu dia a dia? Saiba que orar é cuidar de si mesmo. O Senhor estava cheio do Espírito Santo quando foi levado ao deserto para ser tentado. Da mesma forma, o diabo nos tenta todos os dias. Se o próprio Senhor Jesus, para ser tentado, cuidou de se encher do Espírito por meio da oração, como temos coragem de sair
de qualquer maneira para enfrentar as tentações do dia. Ele precisou estar cheio do Espírito para resistir às tentações. Nós também não podemos sair de casa sem orar e nos encher do Espírito Santo. Precisamos exercitar nosso espírito. A transfiguração não ocorreu por acaso, mas porque o Senhor orava. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Lucas capítulo 9, versículos do 28 ao 29. Todos nós podemos ter a mesma experiência. Às vezes estamos nervosos, ansiosos, tristes, preocupados e com o semblante fechado. Se nesses momentos decidirmos orar, com certeza sairemos do quarto de oração com o rosto transfigurado. Permita-se ter essa experiência. Ao orar, tocamos no amor, na grandeza, na sabedoria de Deus. O Senhor sabia que todos os dias de sua vida seria uma batalha. Por isso, orava.